Selic tá subindo. Acabamos de sair da menor taxa histórica do Brasil, né? 2% ao ano. Já estamos em 6,25% ao ano e com a tendência aí de subir ainda mais. Para muitos investidores, isso pode parecer uma ótima notícia, né? Porém, a realidade é um pouquinho diferente. A alta da Selic nem sempre é boa, nem para o seu bolso, nem para os seus investimentos, e é exatamente isso que a gente vai falar hoje. Como a alta da Selic pode afetar a sua grana. Bora enriquecer! Várias notícias impactam nos nossos investimentos, na nossa grana, né? Como, por exemplo, essa alta aí da Selic. Só que na correria do dia a dia é muito difícil, é complicado mesmo a gente ficar acompanhando todas as notícias, o que está acontecendo no mundo. E é por isso que hoje eu trouxe o Ion Itaú aqui para apoiar esse vídeo. Com o Ion você consegue ficar por dentro das principais notícias dos investimentos, consegue acompanhar a sua carteira de investimentos e até consegue investir dentro do app. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele no vídeo, como você pode usar as funcionalidades do Ion para ganhar mais com os seus investimentos. Bom, a alta da Selic parece aí uma boa notícia para os investidores, né? Principalmente aqueles que investem bastante na renda fixa. Investimentos que acompanham a taxa de juros, como por exemplo CDBs, LCIs, LCAs, alguns fundos DI, Tesouro Selic, acabam aumentando a rentabilidade se a taxa de juros básico do Brasil acaba subindo também. Porém, se a gente for entender um dos motivos para a Selic subir e qual o real impacto disso na nossa grana, é fácil perceber aí que apesar de você estar ganhando mais de um lado, o lado dos investimentos, você infelizmente está perdendo de outro lado. Eu vou explicar aqui de uma maneira muito fácil que você vai entender. A taxa Selic é um dos principais instrumentos que o governo tem para controlar a inflação do país. No ano passado, no começo da pandemia, uma das preocupações do governo foi a diminuição do consumo da população, né? Por conta aí da quarentena. Então, uma das medidas econômicas tomadas pelo governo para diminuir esse impacto foi a diminuição da taxa Selic. Quando a taxa Selic diminui, o preço do dinheiro também fica mais barato. E isso significa que é possível tomar empréstimo aí com juros mais baixos e acaba colocando mais dinheiro em circulação. Por esse motivo, chegamos à taxa de juros mais baixa aí da nossa história. Foi realmente uma medida extrema para que o país não entrasse em recessão. Só que a taxa de juros baixa tem uma grande consequência para a economia. Com mais dinheiro em circulação, a inflação tende a aumentar também. E esse é um dos motivos para que nos últimos meses a inflação acumulada passe aí de 10% ao ano, um número muito alto e que impacta diretamente na nossa vida e nos nossos investimentos. Se você colocou dinheiro em investimentos que seguem a taxa de juros no período em que a taxa Selic estava 2% ao ano, o seu rendimento bruto no Tesouro Selic, por exemplo, era de 2% ao ano. Só que a inflação já estava aumentando nesse período. Então, em um cenário com a inflação aí a 5% ao ano e os teus investimentos rendendo 2% ao ano, dá para ver que você ficava para trás, né? Tinha um déficit de 3% ao ano. Ou seja, o que você ganhava com os seus investimentos não era capaz de repor o que você estava perdendo com a inflação. E por isso que é muito importante que você acompanhe a rentabilidade dos seus investimentos para evitar que isso aconteça. Dentro do Ion Itaú, você consegue ver a rentabilidade dos seus investimentos, mesmo que eles estejam em outros bancos e outras corretoras que não sejam do Itaú. A lista de instituições que já tem a integração com o Ion cresce dia após dia, então corre para baixar o Ion para acompanhar a sua carteira. Não tá entendendo ainda? Então pensa aqui comigo. Imagina que você é dono de uma fazenda. Se na sua fazenda só tem uma vaquinha e ela é responsável por 100% do seu lucro, qualquer problema que essa vaca venha a ter, você vai acabar tendo um problemão, né? Se o preço da ração aumentar, se ela ficar doente, se ela não produzir leite suficiente, se o litro do leite ficar muito mais barato do que o esperado, o teu problema só vai cada vez mais aumentar e você vai ficar sem dormir à noite, certo? Agora, se você tem vários animais e várias plantações dentro dessa fazenda, como por exemplo, vacas, carneiros, cabras, milho, maçãs, soja, você vai ver que aquele problema com as vaquinhas não vai afetar
tanto mais assim o seu bolso, já que o milho pode estar passando por um momento muito bom e vai acabar aí compensando o seu prejuízo. Se as maçãs estão passando por uma safra ruim, você pode compensar aí com a lã dos carneiros, por exemplo. Ou seja, diversificar traz mais lucro e mais tranquilidade para os teus investimentos. E pelo Ion é muito fácil você fazer isso. Você consegue investir diretamente pelo app em vários dessas classes de ativos diferentes e assim você evita ficar exposto a um só tipo de risco. Além disso, no feed de notícias você consegue ver de um jeito super rápido o que está acontecendo aí ao redor do mundo e como isso afeta a sua carteira. Então, depois dessa aula que você teve aí sobre taxa Selic, eu preciso que você comece a diversificar a sua grana agora mesmo. Baixe o Ion Itaú e aproveite todas as funcionalidades que ele tem para te oferecer. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Corre lá, não perde mais tempo e baixa o Ion Itaú. Beijos, até mais!